O SA2 começa a exibir hoje uma série de 3 reportagens especiais que vai mostrar o drama, as dores, o pedido por justiça de pessoas que foram vítimas ou de famílias que perderam alguém para um crime bárbaro, covarde e muitas vezes silencioso, o feminicídio. Os casos no Brasil têm se multiplicado independentemente da classe social. Em Sergipe, não é diferente. A impressão é que vivemos uma epidemia de violência contra a mulher. Uma violência que deixa uma marca irreparável em famílias que convivem com a dor da perda. A parte do foram felizes para sempre do casamento durou apenas 3 anos. Essa mulher viu o amor se transformar em violência e no momento que seria de plena felicidade, com a chegada do primeiro filho. O homem do gás não podia entrar para levar um gás de casa, porque era um homem meu. O homem da água mineral não podia entrar, tinha que deixar no portão. Eu não podia pegar um táxi na feira. Teve uma das vezes que ele me deu um empurrão, que abriu um buraco na parede e ao mesmo tempo abriu minha testa. Mas naquele momento eu achava que ali não era uma violência, foi sem querer aquele empurrão. Por medo e vergonha, o silêncio imperou por muito tempo. Ele ameaçava muito, principalmente minha mãe. Era quem ele mais ameaçava. Se eu falasse alguma coisa, se eu contasse alguma coisa. E às vezes tinha uma festa que eu estava machucada por alguma dor, aí eu tava desculpa, eu não ia, mas era para ninguém perceber que eu estava machucada. Com as agressões aumentando, ela tomou coragem e pediu ajuda. Prestou um boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva. Ele me ameaçou o tempo todo, tentou contato, só que eu não dei a permissão do contato, pelo medo que eu tive e a orientação que eu tive depois que eu fui ter entrada para acertar, né? Nesse caso, a vítima conseguiu dar um basta no ciclo de violência, mas muitos relacionamentos abusivos terminam de forma trágica. Rejane Barros dos Santos tinha 37 anos e em 2011 foi assassinada pelo ex-companheiro, o pedreiro Carlos Alberto Batista. Rejane foi morta a pauladas porque ele não se conformava com o fim do relacionamento. Da forma que eu encontrei ela, foi assustador. Os punhos literalmente quebrado. Eu acredito que ela lutou para não morrer. Rejane deixou 3 filhos. Para a família ficaram a dor, a tristeza e muita saudade. É uma dor que a gente não consegue descrever, a gente não consegue falar o sentimento e a dor. Ela é tão grande que a gente não sabe como explicar. Na maioria das vezes, o assassinato de uma mulher não acontece de uma hora para outra. É consequência de uma escalada de diferentes formas de agressão, como xingamentos, ofensas, ciúme excessivo, até chegar ao último degrau, que é a violência física. No caso de Rejane, não existia ainda uma lei que tratasse especificamente sobre o homicídio de mulheres por causa da discriminação de gênero ou violência doméstica. Mas isso mudou 4 anos depois. A lei do feminicídio veio para punir os agressores com penalidades mais altas. A Lei 13.104 alterou o Código Penal brasileiro, colocando este tipo de infração na lista de crimes hediondos. Para homicídio, a pena vai de 6 a 20 anos de reclusão, mas quando for caracterizado feminicídio, a punição parte de 12 anos, podendo chegar a 30. Os índices de feminicídio, a gente já sabia que a morte de mulheres, simplesmente em razão do gênero, tinha já essa altura do feminicídio, era alarmante e assustadora, porque tantas mulheres morriam simplesmente por serem mulheres ou por não aceitarem o fim de um ciclo, de um relacionamento. Então é um marco legislativo importante e fundamental e que até hoje vem sempre que possível passando por algumas alterações para que possa ter a melhor eficácia. 3 anos após a criação, em 2018, a lei do feminicídio passou a ter penalidades mais severas em alguns casos.
sendo aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses depois do parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência, e ainda se for na presença de filhos ou pais da vítima. Este vídeo de uma festa de aniversário registrou os últimos momentos de Josi dos Santos Ferreira, de 45 anos. A caçula de 11 irmãos tinha um sorriso largo, gostava de cantar, dançar e celebrar os momentos em família. A Lolinha era muito brincalhona, não tinha tempo ruim para ela. Isso é muito difícil, né? Muito difícil de se acostumar sem ela. Muito difícil mesmo. A técnica em segurança do trabalho foi assassinada no mês passado pelo marido, com quem convivia há 2 anos. Ele pegou essa faca na casa do meu primo, pediu para ir ao banheiro e nessa ida ao banheiro ele já voltou com a faca. É tanto que ele pegou ele pegou ela de costas, né? Ela nem se defendeu, ela só botou a mão e disse, Ana, ele me furou. Aí já começou a sangrar. Então ali mesmo ela já caiu, porque ela era muito presente, assim, sabe? Ela sempre, todos os dias ela falava comigo, todos os dias. Eu sempre fico olhando as mensagens dela, no Instagram, assim, no WhatsApp, no grupo, que ela era muito brincalhona. Parece assim, eu tô aceitando ainda o que aconteceu, que é muito difícil, sabe? Porque a gente acha que nunca vai passar. Eu sempre vejo relatos na TV e hoje eu vejo minha família passando por isso. É triste. É muito dolorido. Dói muito essa dor. Mas demora a passar porque quando é uma doença, a gente não quer, mas a gente se conforma, não, foi Deus levou, né? Chegou o momento, né? Mas eu senti a dela. É uma pessoa tão alegre, tão vivida, vivia tão bem com a vida, brincava. E aconteceu esse dia. Eu não esqueço aquela cena dela me chama Maria, a Rafa matou Lola, eu fiquei parada. Como em grande parte dos crimes que são cometidos contra as mulheres, o assassinato de Josi foi movido pelo ciúme. Violência que muitas vezes é reflexo de uma cultura machista. O eixo principal que ainda a sociedade precisa abraçar e trabalhar é o eixo da prevenção e da educação. A gente tem que levar o conhecimento sobre sobre o machismo, sobre o que é violência e, sobretudo, como nós mulheres não devemos aceitar as violências que nós naturalizamos durante tanto tempo. Segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, divulgado na semana passada, nos casos de feminicídios em 2022, 7 em cada 10 vítimas foram mortas dentro de casa. Em mais da metade dos casos, o autor é identificado como parceiro íntimo, em 19% como ex-parceiro e em 10% como outro familiar. São mulheres que perdem a vida simplesmente por serem mulheres. Vítimas que deixam um grande vazio nos pais, amigos, filhos e irmãos. Eu gostava de sair com ela. Eu saía com ela para os lugares. Ela gostava muito de sair comigo também. Eu amo minha irmã. Amava não, eu amo minha irmã. Então eu queria tanto minha irmãzinha de volta. A minha irmãzinha caçula. É uma dor que pode até ser amenizada, mas ela não passa, né? Essas famílias convivem com essa dor, que é muito pesada. A reportagem de amanhã vai mostrar o perfil das mulheres que foram assassinadas em Sergipe e as formas de proteção para tentar evitar que as vítimas de violência doméstica entrem na estatística de feminicídios.
O SA2 está terminando. Lembrando que hoje o Jornal Nacional também começa mais cedo, às 8 em ponto. Muito obrigado.